é Ele que faz a escolha. A Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu. Amém? Muitas vezes a pessoa pensa assim: ah, não, fui eu que cheguei a Jesus. Mas não, Ele te escolheu, Ele te chamou. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26. Os irmãos encontraram, diga amém. Amém. Diz essa palavra: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de muitos nobres nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, grato ao Senhor por esta palavra. Nós olhamos para as escolhas que Deus faz, às vezes parece ilógica, às vezes nós olhamos pela ótica humana, que a própria Paulo fala no início aqui, que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque para ele parece loucura. Quando Deus chama o homem, quando Deus escolhe o homem, Deus escolhe com um propósito. E esse propósito que Deus escolhe o homem, irmão, que eu quero falar nesta noite, o propósito que Deus escolhe o homem, irmão, não é para que nós venhamos a ser um fantoche na mão de Deus, não. O propósito que Deus nos escolhe, irmão, é para que nós fazemos a vontade dele aqui na terra. E a vontade de Deus, irmão, ela é santa, ela é perfeita e ela é agradável. Paulo fala que a vontade de Deus para mim e para você é que nós façamos a obra dele, irmão. O irmão leu aqui, Provérbios 16:1, que do homem é a preparação do coração, mas a resposta vem da boca de Deus. Quando eu olho para essa palavra, dizendo que Deus escolheu, Deus chamou, não muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de muito nobre nascimento. Pelo contrário, não fala pelo contrário. Fala que Deus não fez segundo aquele plano que o homem arquitetou para ele, segundo a lógica humana. Deus não trabalha com a lógica humana, irmão Cássio. Deus, ele não trabalha com a lógica humana, mas a mente de Deus o homem não entende. Quando Deus chama ali, eu vejo pela vida de Davi, era o menor da sua casa. Eu olho pela vida de Davi, irmão Samir, pastor Samir, pela lógica humana não havia lógica de Deus escolher Davi. Se nós olharmos pela lógica, a ótica do homem, seria praticamente incapaz, sendo que até o próprio pai não acreditava no menino, sendo que o próprio pai não cria nele, irmão, sendo que ele estava no momento ali no pasto, cuidando das ovelhas. Mas diz a palavra que Deus o chamou. Lá em 1 Samuel nós vimos que quando ali Deus chama Samuel para entrar na casa de Jessé, e fala: na hora da casa de Jessé eu tenho provido um rei que vai reinar sobre a minha casa, sobre o meu povo. Pela lógica humana, entrar na casa de Jessé, irmão, todos pensavam assim: não, Deus vai, o homem vai escolher ali, Samuel vai ungir ali o mais bonito, o mais forte. Passa-se os três primeiro, Eliabe, Samaia, Abinadab, mas não era aquele que Deus havia escolhido. Eu quero dizer para você que entrou aqui nesta noite, às vezes alguém olhou para você, alguém disse assim: não tem jeito para a tua vida, você é mais um nessa terra, mas Deus te escolheu e Ele tem um propósito na tua vida. Você não está esquecido das promessas de Deus para a tua vida. O Senhor esqueceu daquilo que Ele havia prometido para ti. Davi havia um chamado de Deus para a vida de Davi. Às vezes o próprio Davi, irmão, segundo as circunstâncias ali pela qual ele vivia, muitas das vezes era uma pessoa que talvez ele pensava assim: nunca que vai acontecer algo na minha vida. Nós não pensamos assim às vezes, na nossa pequenez, na nossa mente pequena, nós achamos: para mim não tem jeito. Quando pastores amados olhavam para a minha vida, não tinha jeito para mim. Eu falo meu testemunho, irmão, é triste, porque ali para a medicina não tinha jeito. É um menino que sofria acesso, caía para o chão afora, tomava cardenal, era problemático na escola, problemático em todos os locais, e ali não tinha jeito. Pessoas não via lógica na minha vida, irmão, mas Deus havia me escolhido. Aleluia! Deus havia me chamado ali, irmão, no meio da solidão da terra, onde eu ficava brincando no chão, caído no chão, e a minha mãe me levava às vezes para o hospital desmaiado, irmãos, com 5 anos de idade. Não entendia nada na escola, não compreendia que as pessoas falavam comigo direito, mas havia um chamado de Deus para a minha vida. Glória a Deus. Deus havia me escolhido. E assim como Ele me escolheu, irmão, a escolha que Deus faz, irmão, ela não vai pela lógica humana. Que se fosse o homem, irmão, olhar pelo homem, irmão, talvez o homem queria um protótipo do seu próprio pensamento. Talvez o homem queria uma pessoa perfeita, uma pessoa que falasse bonito, irmão João.
teologia a teologia. Não, irmão. Eu estudei teologia, mas eu falo que muitas das vezes o próprio Paulo fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu quero falar de pessoas simples, pessoas humildes, irmão. Pessoas que às vezes não tem uma leitura, não tem um vocabulário, como muitos teólogos têm. Mas quando dobra o joelho para orar, Deus responde a sua oração. Deus fala com ele. Pessoas são curadas, são curadas através da vida dessas pessoas. Aleluia. É com essas pessoas que eu estou falando nesta noite. E é com essas pessoas que eu conto para o meu ministério nesta noite. Muitas das vezes, irmão, tem para se entrar em determinados ministérios, ou para se ingressar em determinados locais, irmão, se não tiver uma oratória, se não falar bonito, irmão, o cara não passa daquele local para frente. Mas não foi assim na casa de Jessé, irmão, porque quando ali, irmão, Samuel entra ali dentro e passa-se ali os meninos ali, os moços, 6 filhos, faltava o 7º, irmão, que estava esquecido lá no campo, mas não estava esquecido pelo homem. O pai não lembrava dele, irmão. Estava todo mundo na mesa, lá sentado lá na casa, achando que era aquele ali que seria o rei, ou que seria ungido ali naquele momento, mas o ungido de Deus, irmão, estava para chegar. Eu quero dizer para você nesta noite o que Deus tem para a tua vida. Ainda que o homem olhe para você, não dá nada para você, mas o que Deus tem preparado para você nesta noite, irmão. Deus tem óleo, Deus tem azeite para a tua cabeça. E aqueles que te viram diferente, vai ver o brilho na tua vida. Quando o óleo está derramado sobre a tua cabeça, irmão, você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Até aquele momento, irmão, ninguém dava crédito para o menino. Até aquele momento, aquele menino estava esquecido, amados. Mas quando aquele menino entra na casa, ele diz: não vamos sentar à mesa. O profeta Samuel diz: ninguém vai sentar à mesa enquanto o menor não chegar. Aleluia. Foram se passando por um, Deus falou: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Ele diz: acabou os meninos, falou: tem o menor. E é o menor que eu quero falar nesta noite. É o esquecido que eu quero falar nesta noite. É aquele que o ministério dele, ninguém dá nada por ele. É aquele que o ministério dele diz assim: já fundou, já acabou, não tem mais nada a fazer. É desse que eu quero falar nesta noite. É com esse tipo de pessoas que Deus quer contar. Porque se mesmo Davi, irmão, que for esquecido lá, que for esquecido pelo pai, que for esquecido pela sociedade, que até os olhos do próprio profeta Samuel, quando Deus dizia: olha, Samuel, eu não olho como o homem vê, eu olho para dentro do coração do homem. É esse Deus que eu quero falar com você nesta noite, a escolha que Ele faz. Porque a escolha que Deus faz, irmão, é diferente, irmão. A escolha que Deus faz, ela vai além dos limites humanos, irmão. Que quem conhece, quem pode entrar dentro do teu coração, senão Deus? Há várias pessoas aqui nesta noite com vidas, com propósito diferente, com ministério diferente. E Deus sabe que Ele tem algo na tua vida. E Deus sabe dos propósitos. Às vezes você diz: eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei conversar direito. Mas se você é debaixo da unção do Espírito Santo, você vai ver Deus operando na tua vida. Aleluia. Porque o mundo não entende. Daqui o nosso irmão João Henrique Campos, que vai conosco ali para o culto da ocupação do Limoeiro, ele pega o microfone para pregar, e você quer ver ele falar do amor de Deus ali para aquelas pessoas, para o pecador. Quando ele pega o microfone e começa a pregar ali, irmão, Deus usa esse homem para pregar para o outro, ele ser exaltado. E é isso que Deus quer fazer, irmão. Eu quero falar da diferença do cabeça seca para o cabeça molhada nesta noite. Porque é uma diferença do que chega ao som de Deus daquele que não é, irmão. Tem muitos que estão pregando por aí, irmão, mas estão pregando seco, com a cabeça seca. E tem muitos que estão pregando por aí com a cabeça molhada, cheia do azeite que desceu do alto. Davi fez a diferença, irmão, nas batalhas. Davi fez a diferença, irmão, no meio do povo, porque havia óleo sobre a sua cabeça. Diga: óleo sobre a sua cabeça. O óleo, irmão, faz a diferença, porque o óleo fala do Espírito Santo. É a primeira coisa que eu quero falar nessa noite, rápidas palavras. Que tem muita gente que está pregando, irmão, que está falando, mas não tem azeite. E as suas palavras são evasivas, vazias. Mas aquele que tem o azeite, que é cheio do Espírito Santo, quando ele pega no microfone, algo acontece. Quando ele começa a falar, o Espírito de Deus vem sobre a vida dele. Naquele momento, irmão, não é ele mais que está falando, é o Espírito Santo. Mas tem muitos que gostam, irmão, de pegar e querer fazer, irmão, cabeça seca, querer achar que faz e não faz.
mas Deus está usando ele na área da intercessão, Deus está usando ele na área da libertação, e o tal está na frente, está se achando a bola da vez, está achando que é o tal, mas Deus está usando o pequenininho, o chinelinho de dedo que está sentado lá, irmão, com a sua vaiana amarrada com arame. É esse que Deus está usando, é esse que é o profeta de Deus naquele lugar. Às vezes o irmão prega, às vezes algo acontece, ele para no peito e diz: eu preguei naquele lugar, irmã Eva, e o milagre aconteceu, mas o milagre não estava no cabeça seca, o milagre estava no cabeça molhada, o milagre estava naquele que depositou em oração, o milagre estava naquele que estava buscando na terra. Aleluia. O milagre acontece quando o cabeça molhada está no lugar. A unção de Deus está sobre este lugar, e eu vejo azeite descendo sobre vidas aqui nesta noite. A escolha que Deus faz é diferente da escolha do homem. Deus me chamou lá dos labirintos das profundezas, lá, irmão, me tirou lá de baixo lá e falou: eu tenho um propósito na tua vida, ainda que o homem não queira, ainda que a sociedade não queira, mas eu te chamei com um propósito. E quando Deus escolhe, ele confunde. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar a sábia, para que, irmãos, a sabedoria do homem ela seja aniquilada e a sabedoria de Deus seja manifestada na terra. Muita gente está querendo, irmão, colocar pastores, amigos, pessoas segundo a sua vontade, segundo o seu querer, mas Deus está trazendo pessoas lá de baixo, irmão. Irmão, eu tenho certeza que Jesus também tem propósito na tua vida. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que não estão dando para eles. Tem pessoas que às vezes olham e dizem assim: não dá, não tem jeito, a sociedade olha, mas o Deus que eu sirvo é poderoso para resgatar e para salvar o homem. É o Deus, pastor Sila, que até no lixo ele faz um ser novo. Ele diz que no monturo ele levanta o necessitado e faz assentar com os príncipes da terra. Esse é o Deus que nós servimos. Quem pode exaltar o nome desse Deus nessa noite? Hoje tem um negócio, irmão, de pegar e jogar a pessoa fora. O ser humano está se virando, irmão, está se tornando algo improveitável na face da terra. Tem muitos ministérios que estão chutando crente para fora. Tem muita gente que está pegando a pessoa, embolando ele, pegando ele como papel e jogando para fora, irmão. Não está ligando para as pessoas, não está ligando para as almas, irmão. Ninguém está querendo correr atrás da ovelhinha que está desviada, daquela que Deus escolheu, mas está sofrendo as intempéries do tempo, daquela que Deus escolheu, mas está comendo ali, irmão, coisas podres na rua, daquela que Deus escolheu, irmão, está ali debaixo da sarjeta, daquela que Deus escolheu, irmão, está ali perdido. Quem é que quer buscar, irmão? Mas diz a Bíblia que Deus escolheu essas pessoas, que Deus chamou as coisas que não são para confundir as que são. E esse Deus, irmãos, que é poderoso, que a Bíblia diz, irmão, lá em Lucas capítulo 7, que quando Jesus chega na casa de Simão, diz que entra uma mulher ali, pastor Sila, e ela se coloca por detrás de Jesus, e aquela mulher começa a chorar nos pés de Jesus. Alguém olhava e dizia: é uma pecadora. Simão olhava e dizia: se esse homem soubesse quem é essa mulher. Talvez alguém está dizendo assim: olha, se alguém soubesse quem é essa pessoa, se alguém soubesse quem é você, se alguém soubesse quem é a sua vida, como está a sua vida. Mas Deus não está olhando para quem está falando, Deus está olhando para tuas lágrimas, Deus está olhando se você está nos pés dele nesta noite. Se você está nos pés de Jesus, algo vai acontecer na sua vida, liberação vai acontecer no seu ministério, transformação vai acontecer na sua vida. O importante é estar nos pés de Jesus, irmão. Simão pensava que ele não estava como muitos hoje, irmão. Simão julgava a aparência, mas Deus havia escolhido a pobrezinha da pecadora. Jesus havia escolhido ela, havia chamado ela, não chegou ali por um acaso, ela chegou ali interessada em Jesus. Eu quero dizer para você, se você veio aqui nesta noite interessado em Jesus, e se você está chorando nos pés dele, algo vai acontecer na sua vida. Deus vai mudar o quadro da tua vida. Aquela mulher chegou interessada em algo, irmão, e esse algo mudou ali o quadro da vida dela. E esse algo ali, lá em Lucas 7,36, fala dessa mulher, irmão. A Bíblia chama ela de pecadora, mas ela estava